É uma realidade, a população brasileira está envelhecendo rapidamente. E em termos de saúde pública, em termos de informação, de utilidade pública à população, temos um alerta, uma vez que esse tipo de situação cada vez mais tem ocorrido. Os acidentes domésticos. Nas últimas horas aqui em Marília, 2 senhoras perderam a vida em razão de consequências pela queda doméstica. Uma de pouco mais de 80 anos e outra de 94 anos de idade. Para falar sobre o assunto, convidamos o médico geriatra Carlos Rodrigues da Silva Filho, ele que é também docente de clínica médica da FABEMA, a Faculdade de Medicina e Enfermagem de Marília. Doutor Carlos, boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite, telespectadores do 4. Essa é uma preocupação realmente cada vez maior? Cada vez maior. E, assim, um fenômeno muito complexo. Quer dizer, que pode ser visto de vários ângulos, mas enfim. Eu nasci ouvindo, quer dizer, que quem não anda, desanda. E é pura verdade. E a dificuldade de mobilidade, ela é uma realidade para o muito idoso. Note que essas 2 senhoras que perderam a vida são considerados já muito idosos. Junto com isso, quer dizer, existe todas as dificuldades de ajustamento à idade. Então, assim, queda, que parece um assunto banal, ela pode ser o fenômeno terminal de um monte de problema que afeta a população idosa. Então, assim, exemplos, doenças de junta, ou seja, osteoartrose, desgaste de junta, que levam a muita dor na deambulação, fazem com que as pessoas comecem a andar cada vez menos e, ao andar, ter cada vez mais instabilidade de marcha e, portanto, assim, mais sujeitas à queda. De forma que a queda ela pode ser um evento final de um monte de patologias que se acumulam ao longo da vida do idoso. Bem, na verdade, as famílias, então, precisam ficar mais atentas em relação a seus idosos para evitar esse tipo de situação. Dicas importantes, então, doutor Carlos. Veja só, dicas importantes. Primeiro eu falo aos velhos, que eventualmente possam estar nos ouvindo. É fundamental o ajuste da nossa atividade e das nossas habilidades à nossa idade. Então, é muito difícil ouvir essa notícia dessas 2 senhoras falecidas por queda. Agora, quando você vai estudar, quer dizer, esse fenômeno, quer dizer, algumas das vezes, isso ocorre por dificuldade de ajustamento. Então, assim, não foi nenhuma nem 2 vezes, quer dizer, que eu já atendi pacientes que tinham lá subido no banquinho para arrumar a cortina aos 80 anos. Ou o senhorzinho que sempre fez os reparos de casa e que de repente subiu no telhado para arrumar um vazamento, uma goteira, aos 85 anos. Ou seja, então, assim, essa questão que é muito difícil para a família, quer dizer, diz mais respeito de fato ao velho, ao idoso. A gente perde habilidade, ou seja, ficar velho significa perder reservas. E particularmente nessa circunstância de queda, ela se dá pela perda de múltiplas funções. Então, assim, a gente enxerga pior, a gente ouve pior, a gente tem a propriocepção, ou seja, a autopercepção do corpo pior, a gente tem doenças de junta, algumas vezes doenças do movimento, das quais a mais conhecida é o Parkinson, a doença de Parkinson. E, portanto, assim, a nossa atividade e a nossa habilidade deve ser ajustada a essas limitações que a idade nos impõe. Então, esse é um dado importante. Do ponto de vista de família e do ambiente, a moradia, é fundamental fazer os ajustes. Então, assim, aquele tapete que ficou ali naquele localzinho, naquele degrauzinho por anos, quer dizer, ele tem que ser retirado. Aquela casa apertadinha, cuja mesa serviu já 6 pessoas, essa mesa certamente precisa ser diminuída para servir menos pessoas e dar mais espaço para que os idosos andem com menos possibilidade de trombar e de cair. A mudança de posição ela é fundamental para o idoso. Então, assim, eles têm que saber e as famílias também.
Estou deitado, sento na cama, conto até 6. Sentei na cama, fico em pé, conto até 6, aí sim eu saio andando. Ou seja, dê tempo a esse organismo envelhecido de fazer os ajustes e fazer, vamos dizer assim, com que a natureza, que ocorre de forma mais demorada nesse momento, ocorra de forma plena e que eu possa levantar e caminhar, por exemplo, até o banheiro à noite, com pouca luz, sem que ocorra um risco excessivo de queda. Então, assim, existe uma parte dessas circunstâncias que de fato são possíveis de serem prevenidas. E uma parte delas que de fato assim, são acidentes de maior dificuldade de prevenção. Aos filhos, eu diria o seguinte: a gente sabe, a gente aqui toda hora advoga isso, que movimento é vida. Portanto, assim, uma boa parte dos filhos e cuidadores gostariam sim que os seus velhos continuassem caminhando, mas isso tem limite. Existem circunstâncias em que, de fato, talvez fosse melhor encerrar a vida independente e, portanto, assim, usufruir um período de maior dependência, mas ainda de vida, com as limitações que essa idade nos impõe, do que, vamos dizer assim, se esquecer dessas limitações e ousar aonde já não é possível. Então, assim, muitas vezes é fundamental que se ofereçam as órteses e as próteses, ou seja, o andador, a bengala, que o velho não se envergonhe e lance mão desse instrumental, porque isso diminui, de fato, queda. Algumas vezes são fundamentais medidas como ir para a cadeira de rodas, ou seja, é melhor um velho de cadeira de roda vivo do que um sujeito claudicando na sua marcha morto, e entendendo, vamos dizer assim, que é que nem leite, virou leite derrama. Então, assim, que os filhos não se sintam culpados, dizer, quando isso de fato ocorre, porque uma parte dessas circunstâncias, nem que você ficar ali grudado os olhos 24 horas por dia, você vai conseguir evitar. Então, eu acredito que a gente tem que dar a devida dimensão a esse problema. A queda pode ser o evento final de um monte de incapacidade que a gente acumula ao longo da vida. Parte dela é possível você prevenir saneando o meio ambiente, abrindo espaço, tirando escada, tirando degrau, tirando tapete. E parte dela diz respeito aos idosos no sentido de se adequarem às limitações que a idade velha, provecta ou o muito idoso nos impõe, ou seja, faz parte da vida. Bem, só para a gente concluir, estou vendo aqui o meu calendário, 11 de abril, o senhor falou sobre a doença de Parkinson. É lembrado o Dia Mundial do Mal de Parkinson. O que é o mal de Parkinson? O que realmente reflete na sociedade, como enfrentar a doença, doutor Carlos? O mal de Parkinson talvez seja o distúrbio de movimento mais prevalente, ou seja, que ocorre com mais frequência e, vamos dizer assim, que todos conhecemos. Então, assim, na verdade é uma doença do movimento que parte das vezes ele tem ali numa área do cérebro, ou seja, no núcleo de base, deixa de produzir uma substância que facilita o movimento e dá, vamos dizer assim, a fineza do movimento, e que se manifesta basicamente de duas formas principais. A primeira delas é por uma circunstância bradicinética, ou seja, a pessoa anda em bloco, perde a mímica facial, tem seus movimentos lentificados e que, assim, não é comum, até mesmo na classe médica, quer dizer, que você desconfie desse diagnóstico. Então, assim, é o Parkinson menos conhecido e o Parkinson mais conhecido, que é um distúrbio de movimento, via de regra unilateral e de repouso, quer dizer, que a gente conhece como aquele de contar dinheiro, ou seja, que em repouso ou em estados de estresse se acentuam e ao movimento ele diminui. Ele é uma doença progressiva, não importa o que você faça, quer dizer, você consegue eventualmente retardar a sua evolução, mas não consegue evitar. De forma que em algum momento, se a gente conseguir sobreviver à doença, e aí a gente está falando eventualmente de décadas, você vai de fato acabar não conseguindo mais deambular naturalmente. Com
como é uma doença de maior prevalência nos idosos e como, felizmente, a gente tem envelhecido, essa frequência da doença também tem aumentado. Agora, associado à questão de ficar mais velho. E duas circunstâncias importantes, quer dizer, que a gente deveria estar lembrando. Dizer que é a circunstância chamada de pseudo-Parkinson. Então, assim, não é incomum tremores parkinsonianos, ou seja, com a característica do Parkinson, ocorrerem no uso de medicação. Talvez a medicação mais conhecida seja a flunarizina, ou seja, a medicação que a gente acaba usando para tontura. Esse remédio tem ali um radical flúor que tanto deprime como pode levar a um Parkinson plus, ou seja, que se você se aperceber disso e se você intervier tirando a medicação, você pode de fato curar esse distúrbio de movimento. E o outro são as manifestações menos comuns e mais sutis de um Parkinson muito, vamos dizer assim, no início, que podem ser labirintite ou labirintose, ou seja, distúrbio de equilíbrio, a perda da mímica facial, circunstâncias de sudorese mais efusivas e não no verão, ou seja, desautonomias, ou seja, circunstâncias de que o nosso sistema nervoso autônomo, aquele que funciona sem a nossa deliberação, começa a falhar. Então, assim, é uma doença manhosa, é uma doença que leva, infelizmente, a muita incapacidade e é uma doença que tem aumentado na sua frequência devido ao aumento da velhice. Muito bem. Obrigado ao médico geriatra Carlos Rodrigues. Destaques do momento. CPI da carne da Câmara Municipal de Marília efetua visita às escolas. Fogo em mato afeta tubulação e Zona Sul fica sem água. Agentes comunitários cobram da Prefeitura diferença em adicional. Destaques para recuperadora de crédito líder. É só ligar para o agente 0800 60 65 072. E você que perdeu o crédito vai ter a recuperação de forma imediata. 0800 60 65 072. Para a gente fechar, alerta em todo o estado de São Paulo, em especial no Oeste Paulista. Conjuntivite. Médico dá a dica à população. Meus amigos, conjuntivite. Conjuntivite é um processo inflamatório da conjuntiva, que é essa região do olho, essa parte da frente do olho, onde você, por exemplo, vai saber se a pessoa está pálida ou não, você olha aqui dentro a conjuntiva, tudo que envolve a córnea, toda essa região é a conjuntiva. Então, a conjuntivite é um processo inflamatório dessa região. Quais são os sintomas? Variam, mas o sintoma de conjuntivite dá para ser muito claro. Você quando pisca, você está piscando e não está acontecendo nada, você nem percebe que está piscando. É um mecanismo reflexo do seu olho. Agora, quando começa uma conjuntivite, você já começa a sentir como se tivesse uma areiazinha no olho. Na hora de piscar, você já fica meio chato piscar. Você começa a perceber que está piscando. Eu acho interessante dar esse exemplo. Você começa a perceber que está piscando. Começa a olhar no espelho e ver que está começando a ficar meio vermelho o olho. E começa a lacrimejar, ou às vezes lacrimejar uma lágrima transparente ou uma lágrima como se fosse, é uma expressão popular, então não vejo mal nenhum falar, uma remeleca, quer dizer, uma secreção. Então eu estou descrevendo um quadro que começa e vai evoluindo de conjuntivite. Aí depois isso aí começa a ficar mais intensa a dificuldade para piscar, começa a raspar mais como se tivesse areia no olho, começa a inchar a pálpebra, começa a ficar cada vez pior. Essa é a verdade. Aí o que você tem que fazer? Não tem jeito, não tem como
fazer diferente. Lógico que quando você tem isso, no momento, antes de sair para ir ao médico, porque não tem jeito, tem que ir no médico, você pode lavar o olho, gotejando soro fisiológico gelado, soro fisiológico frio, só para diminuir um pouco a sintomatologia, enquanto você vai ou num pronto atendimento, ou no oftalmologista, no pronto-socorro, enfim, alguém precisa olhar. Por quê? Porque além de caracterizar a conjuntivite, e às vezes você pensa que é conjuntivite e de repente não é, pode ser uma uveíte, pode ser um glaucoma, existe um monte de outras coisas, pode ser um corpo estranho, de repente entrou um corpo estranho no seu olho, um cisco, um pedaço de algum metal, de um estilhaço de vidro, e você pensa que é conjuntivite, pode estar tendo uma úlcera de córnea também com os mesmos sintomas. Então, bem, procurar ajuda médica. A gente vai voltar a falar sobre conjuntivite, o que é e suas consequências. Obrigado e até a próxima, porque 4 é notícias. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. E Menin Engenharia.